Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos nas nossas lives de aquecimento. Eu fico muito feliz por você estar aqui comigo. E hoje eu vou falar dos assuntos de serviço social que despencam nas provas. Se você é iniciante, talvez você não saiba quais são esses assuntos. Se você já está estudando, você vai ter uma ideia de que assuntos nós estamos falando. Vamos começar a fazer a nossa lista, você pode anotar também. Eu comecei a colocar aqui na minha lista a história do serviço social na América Latina. Eles podem cobrar a história do serviço social no mundo, mas é muito mais comum, é muito mais fácil eles cobrarem a história do serviço social na América Latina. Aí vai entrar as primeiras escolas de serviço social do Chile, vai entrar as primeiras escolas de serviço social no Brasil, em São Paulo e Rio de Janeiro, ok? E aí nós vamos entrar também na parte do movimento de reconceituação, década de 60. Nós vamos também falar do projeto ético político. E aí, quando a gente fala em projeto ético político, nós lembramos do quê? Nós lembramos do Código de Ética e da Lei de Regulamentação da Profissão. A história do serviço social ela é muito ampla, tá? Ela é bem ampla. Então você tem que ficar muito atento, muito atenta a alguns detalhes que eles gostam de cobrar nas provas, como acontecimentos marcantes, datas, nomes. Eles gostam muito de cobrar essas partes nas provas. Vamos começar a pensar como examinador de banca, como aquele que cria as questões de concursos. Que parte eles irão colocar nas provas? Como eu falei, acontecimentos marcantes, datas, nomes, palavra-chave. É isso que eles gostam de colocar nas provas. E aí, passando dessa parte aqui da história do serviço social, eu já falei do Código de Ética, da Lei de Regulamentação, tem outros assuntos que são muito recorrentes em provas, como planejamento em serviço social, anota aí, planejamento em serviço social, pesquisa social também é uma temática que eles gostam de cobrar nas provas, e tem uma que está também em todas as provas, que é os instrumentos de trabalho do assistente social, instrumentalidade também, ok? Nessa parte de instrumentos de trabalho do assistente social, eles gostam muito de cobrar o estudo social, anota aí, o laudo social, o relatório social, a perícia social, visita domiciliar também, eles gostam de perguntar. Então, assim, tem vários instrumentos que eles perguntam nas provas, mas esses daqui eles são bem mais recorrentes, tá? Estudo social, laudo social, relatório social, perícia social, parecer social, visita domiciliar. Então, são partes que eles gostam muito de cobrar nas provas. E aí, saindo de instrumentos e instrumentalidade, nós temos também a parte das legislações. Lembrando que eu estou aqui falando de alguns assuntos que são recorrentes. Existem outros, mas eu acredito que esses daqui já são os principais. E se você já tem um conhecimento desses assuntos aqui, você já fica lá na frente nas provas. E aí, na parte das legislações, nós temos o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma temática muito recorrente nas provas. Nós temos a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Aí você só tem que tomar um pouquinho de cuidado no seu edital. Vai lá no conteúdo programático e verifica se eles estão cobrando somente a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, ou se eles estão cobrando as outras legislações da assistência, como a PNAS, tá? E o SUAS. Aí tem que ficar de olho o que eles estão cobrando no edital. Você vai se basear pelo seu edital. Então, já falei no ECA, LOAS e Estatuto da Pessoa Idosa. Estatuto da Pessoa Idosa, vai anotando aí na sua lista, hein? Eu tô fazendo a minha lista aqui, você faz a sua lista aí. Estatuto da Pessoa Idosa. Lei Maria da Penha, não podemos esquecer. Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha.
Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eles já estão começando a cobrar mais. Antes eles não cobravam muito o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas agora eles já estão começando a cobrar mais esse assunto, ok? E aí também nós temos o tripé da Seguridade Social. Eu ia falar o tripé, mas é isso mesmo. O tripé da Seguridade Social, paz, previdência, assistência, saúde. Eles também gostam de cobrar na parte da Seguridade Social. Aqui na parte da LOAS, eles gostam de cobrar a parte do BPC, do benefício de prestação continuada. Se você baixar provas, você vai perceber que tem muitas questões muito parecidas sobre o benefício de prestação continuada. Na parte da lei de regulamentação da profissão, eles gostam de cobrar as atribuições privativas e as competências do assistente social. Então fica ligado nessa parte lá na lei de regulamentação. Aprenda a diferenciar. Nosso preparatório aqui no Método Mel, nós temos essa diferença das atribuições. Diferença não, na verdade são macetes. Eu te ensino macetes para você memorizar e não esquecer no momento da prova. Aí você consegue diferenciar atribuições privativas e competências do assistente social. Porque quando a gente só faz a leitura, ali da lei de regulamentação, parece que é tudo parecido. E aí, realmente, para concursos públicos, você precisa ter esse direcionamento, esse macete, para você saber diferenciar. Lembrando, gente, aqui que eu acredito que pode ter colegas aqui que estão iniciando o estudo para concurso, que o estudo para concurso público, ele é diferente do estudo na graduação. Na graduação, eles trabalhavam com senso crítico. A todo momento, eles estavam fazendo nós termos o senso crítico. Opinião, perguntava a nossa opinião, perguntava sobre o que o autor estava falando, se nós concordávamos, se não concordávamos. Então, a todo momento, eles estavam trabalhando isso. E no concurso público é diferente. No concurso público, nós vamos trabalhar com a fala dos autores. E aí não entra a nossa parte crítica. Se o Yamamoto falou tal coisa, é a fala dela que eles vão colocar na prova. Na maioria das vezes, eles não tiram nenhuma vírgula. É Ctrl+C, Ctrl+V. Eles pegam um fragmento de texto na parte teórica, na legislação também, e coloca dentro da prova. Eu acredito que a única banca que muda um pouco isso, que ela já vai colocar um texto mais assim interpretativo, é a banca FGV. Tá? A banca FGV, às vezes, ela muda ali as palavras, coloca um sinônimo. Eu acredito que é a banca que mais faz isso. Mas as outras bancas, de uma forma geral, elas cobram dessa forma como eu estou te falando. Ctrl+C, Ctrl+V. Pega o fragmento de texto, coloca na prova. Quando eu não sabia, quando eu comecei a estudar para concurso público, que eu não sabia desses detalhes, eu ficava assim preocupada. Eu na graduação não consegui estudar tudo, como é que eu vou saber na hora da prova? E eu achava também que estava muito ligada à experiência na prática, e eu não tinha. Só que não está ligada à experiência na prática, está ligada à parte teórica. Porque você ainda não tem uma experiência, né? Você ainda não pode até ter colegas aqui que já estão atuando, mas a grande maioria ainda vai para a prática, ainda vai ali vivenciar, ter as experiências. Então, para concurso público, você vai se ligar na parte teórica. Aí você pode me falar assim, mas eles colocam lá umas situações que acontecem na prática. Sim, eles colocam, realmente. Às vezes eles colocam o assistente social tal, fez tal situação, no hospital tal, no CRAS. Eles colocam uma situação fictícia. Só que quando ele te leva para a resposta, ele leva você para a legislação, ou ele leva você para um fragmento de texto de um autor. Espero que você tenha entendido essa parte. Eu quero que você entenda que você não precisa se preocupar se você não tem experiência. Você precisa se preocupar com a fala dos autores, com a fala da legislação, tudo levando para a parte teórica. Eu já recebi mensagem assim de alunos, né? Estava estudando lá o material. Professora, essa questão aqui está errada, eles têm que anular essa questão. Mas por quê? Aí eu querendo entender, mas por quê? Porque isso daqui, lá onde eu atuava, não acontecia dessa forma. Isso daqui está errado, isso aqui não acontece. Aí eu ia explicar para a pessoa
que não era a experiência dela que contava naquele momento ali na prova, que ela estava respondendo. O que conta é o que a lei fala, é o que o autor fala. Então a gente tem que estar muito ligada nessa diferença do estudo da graduação, que nós sempre estávamos ali com o nosso senso crítico, e o estudo para concursos, que a gente sempre vai para o que o autor está falando, para o que a lei está falando, ok? Espero que você saiba diferenciar os estudos. E aí, eu falei dos assuntos que são mais recorrentes, eu acredito que esses são, assim, os principais. Se você estiver estudando esses assuntos aqui, você já vai ficar lá na frente. E eu vejo, o que eu percebo, como eu recebo assim muitas mensagens, e nós temos aí muitos editais abertos, é que quando sai o edital, que você olha para o conteúdo programático, você fica muito preocupada com tudo que tem aí no conteúdo programático. Você quer aí num período de 2, 3 meses, você quer estudar tudo, porque você está com vontade de avançar, está com vontade de passar. Mas eu preciso te alertar que você tem que ter cuidado, que você tem que ter equilíbrio no que você vai estudar. Se você for fazer os preparatórios, aí, os grandes preparatórios, né, mais conhecidos, eles vão enviar para você uma lista de todos os assuntos. Aí você tem que ter consciência que faltando 2 ou 3 meses é muito assunto para estudar. Para você estudar um conteúdo aí que é praticamente conteúdo de toda a graduação, você iria precisar de pelo menos 1 ano de estudo, pelo menos. Eu nem sei se 1 ano daria para estudar tudo, porque são muitos autores, são muitos assuntos. Então, realmente, eu quero que você entenda que você consegue estudar dentro de um período de 2 ou 3 meses, mas de forma direcionada, em cima daqueles assuntos que é muito mais fácil ser cobrado nas provas. Por que eu vou estudar um assunto, vou dar um exemplo aqui para vocês, por que eu vou me dedicar a um assunto que dificilmente eles cobram nas provas? Eu posso até estudar esse assunto, mas primeiro eu vou estudar os assuntos que são mais recorrentes, os assuntos que são mais importantes. E eu deixo esses assuntos que não são tão importantes e que talvez, vamos dizer que aí teriam uma chance de ser cobrado, aí eles eu deixo para depois. O que acontece, gente, nas provas, se você baixar, faz o seguinte, baixa várias provas de serviço social, faz essa comparação aqui desses assuntos que eu estou te falando. Eu tenho certeza que você vai encontrar praticamente todos os assuntos que eu te falei aqui. Então faz a lista, baixa as provas, marca tudo que você encontrar dos assuntos. Tenho certeza que você vai encontrar outros assuntos que vão se repetir ali nas provas. E você vai perceber que eles cobram, independente de banca, praticamente os mesmos assuntos. O que vai mudar é o grau de dificuldade. Tem banca que vai cobrar um pouco mais, ela vai dificultar mais. Tem banca que vai colocar a questão de uma forma mais fácil. Mas você precisa saber que assuntos são esses, para você não perder tempo. Eu acredito que a nossa vida já é tão corrida e nós realmente precisamos desse direcionamento, nós precisamos ter o estudo realista. Quando eu não sabia, eu também fazia isso. Eu baixava o edital, ficava desesperada, querendo estudar tudo. E às vezes aparecia aí preparatório falando, olha, você vai estudar tudo no período aí de 2, 3 meses. Só que hoje, pela experiência que eu tenho, eu sei que isso é fora da realidade. Só se eu fosse aí estudar 10 horas por dia, e eu acredito que ainda assim não conseguiria estudar tudo, porque nós estamos falando da parte de serviço social. Só que existem as outras disciplinas que você tem que também equilibrar, tem que equilibrar o estudo. Estuda serviço social, que o peso é 2, mas você também precisa estudar as outras disciplinas. Eu já até falei que língua portuguesa é a segunda disciplina mais importante, e aí você tem que equilibrar o estudo. Tem concurso público, e eu já vi acontecer isso de colegas que só estudaram serviço social e conseguiram ser aprovadas porque conseguiram uma boa pontuação também em língua portuguesa. E aí você precisa estudar língua portuguesa. E a língua portuguesa ela vai te ajudar também na interpretação de serviço social. Olha que interessante, você vai estudar língua portuguesa e vai te ajudar na interpretação de serviço social, ok? O que eu estou tentando passar para vocês é que existe um estudo direcionado.
e que você consegue estudar durante 2, 3 meses de forma direcionada em cima daqueles assuntos que são mais importantes. Mas eu não podia chegar aqui para vocês e falar assim, olha, vai lá, falta 3 meses para sua prova, em 3 meses você vai estudar tudo. Não posso falar isso, gente, porque eu passei em concurso público estudando pelos assuntos mais recorrentes. Os meus alunos estão passando em concurso público estudando pelos assuntos mais recorrentes. Poucas pessoas falam sobre isso, mas essa é a verdade, essa é a realidade. Eu acredito que a maioria aqui não vive só do estudo. Muita gente aqui estuda só 1 hora, 2 horas por dia. Então, até isso a gente tem que colocar aí na balança, né? Temos que colocar na balança o que é importante estudar e o que não é tão importante estudar. Mas assim, entenda, eu não estou falando para você, olha, não estuda os outros assuntos, não é isso. Eu estou te falando que pela minha experiência, pelos anos que eu venho pesquisando as provas de concursos públicos, eu já consigo identificar quais são aqueles assuntos que as bancas costumam cobrar nas provas. E essa experiência eu compartilho com vocês, porque será muito mais realista nesses 2, 3 meses que faltam para a sua prova, você estudar por esses assuntos mais importantes. Eu espero ter ajudado vocês e a gente se encontra aí na nossa próxima live de aquecimento. Até mais!